Se você está começando a se maquiar, mas não sabe por onde começar, quais itens comprar além da base do batom, esse vídeo é pra você. Oi maravilhosa, eu sou a Fernanda Avelino e no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais produtos você realmente precisa ter na sua necessidade de maquiagem pra te deixar ainda mais bonita no seu dia a dia. Bora aprender? Já prendi aqui meu cabelo pra facilitar a aplicação dos produtos e eu já quero te mostrar o básico que você realmente precisa ter pra começar a se maquiar. Sim, eu estou falando dos cuidados com a pele. Não adianta você querer uma maquiagem bonita que dure o dia todo se você não está cuidando da pele. E eu não estou falando pra você cuidar da pele somente no momento da maquiagem, mas todos os dias. Vou começar hidratando a minha pele, que é um passo super importante pra maquiagem durar, pra maquiagem ficar bonita e não craquelar. Na verdade, o primeiro passo foi lavar o meu rosto, né? O meu sabonete já fica no box do banheiro, então eu lavo todos os dias de manhã e à noite. Já tô com o rosto lavado, agora eu venho aplicando hidratante em todo o meu rosto. Ah, Nanda, mas a minha pele é muito oleosa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hidratação é uma coisa, oleosidade é outra. Inclusive, a falta de hidratação faz com que a sua pele fique mais oleosa. Mas isso é tema para outro vídeo, tá? Mas você precisa hidratar. E compre o hidratante pro seu tipo de pele, porque aí vai fazer com que a sua pele se adapte e não fique mais oleoso do que o que você já está reclamando. Se você for se maquiar durante o dia, você precisa de um protetor solar. Mesmo que você vá utilizar a base para cobrir a sua pele, o protetor solar ele é indispensável para os cuidados básicos. Então não esqueça desse passo que é tão fundamental. Uma dica que eu já quero te dar é: tudo que você passa no rosto, você traz também pro seu pescoço. Porque imagine, você vai cuidar da sua pele durante, não sei, 30, 40, 50 anos e você cuida somente dessa região. Então, com o tempo, o seu pescoço vai estar gritando por socorro. Então, não esquece de tudo que você faz aqui, você puxa também pra essa região. Se você quiser ir além, você pode também comprar um creme pra área dos olhos. Eu já passei o creme da área dos olhos antes, porque o corretivo ele fica com aspecto mais bonito. Mas se você não tem como, nesse momento você pode passar um pouco do seu hidratante nessa região também. Pele preparada, agora a gente realmente vai pra maquiagem. E o primeiro produto que eu vou te mostrar é um Prime. Nanda, mas eu sou iniciante. Se você tiver condição, compre, porque o Prime ele faz toda a diferença. Qual é a função do Prime na maquiagem? Além de fixar a maquiagem, ele vai minimizar os poros que ficam nessa região, vai te ajudar a controlar a oleosidade e também fazer com que a sua maquiagem dure mais tempo. Então, se você tem como, invista no Prime. Agora a gente vai para uma parte bem importante, que são os corretivos. E aí você deve estar se perguntando: Nanda, mas o corretivo ele vem antes ou depois da base? E a resposta é: depende, e pode ser utilizado das duas formas. Eu vou te explicar. Se você tem olheiras, manchas, melasmas, aí você tem que utilizar um corretivo de camuflagem antes da base para neutralizar essas imperfeições. Depois eu venho com a base, e você pode utilizar também depois da base um corretivo de 1 ou 2 tons mais claro que a sua base para iluminar alguns pontos específicos. O que eu, Fernanda, faço? Se você olhar, eu tenho algumas manchinhas de melasma. Por mais que eu faça tratamento, infelizmente melasma não tem cura, mas tem controle, e é o que eu faço. Normalmente, no meu dia a dia, eu aplico uma camada de base em todo o meu rosto. Depois eu venho com a esponjinha, aplicando mais um pouquinho de base somente nas manchinhas para aumentar a cobertura. E depois eu venho com um corretivo mais claro para dar uma iluminada no meu olhar. Quando eu quero uma cobertura melhor, quando eu quero uma maquiagem mais caprichada, primeiro eu camuflo, depois eu passo a base, depois eu venho iluminando o meu olhar. Às vezes você tem 5 minutos para se maquiar e não dá tempo de fazer tudo isso. Então você pode olhar para sua realidade e adaptar tudo que eu te ensinei pro seu momento. Eu venho colocando a base diretamente na minha pele para facilitar, mas se você não quiser, você pode botar no dorso da sua mão ou até naquelas plaquetinhas de maquiagem. Agora eu venho espalhando com o pincel, mas você pode utilizar também a esponjinha. Eu normalmente utilizo os dois. Primeiro eu faço uma cobertura com o pincel e a segunda camada que eu te falei que eu aplico somente nas manchinhas para aumentar a cobertura da base, eu venho com a esponjinha. Inclusive é a mesma esponja que eu utilizo para fazer a aplicação do corretivo. E aí na hora de aplicar eu venho dando leves batidinhas. Começo primeiro na bochecha, né, que é o quadrante maior do rosto. Se eu pego a minha base e coloco uma quantidade grande na minha testa, a testa geralmente ela é menor, né, do que todo o quadrante. Então geralmente eu começo na bochecha e aí ó, eu venho espalhando. Não esquece de vir com o seu pincel aqui também na região dos olhos, né, aqui na pálpebra, principalmente se você não passou corretivo de camuflagem antes. Uma outra coisa que você não deve esquecer é de fazer o acabamento aqui na mandíbula. Então com o pincel sujinho de base eu venho aqui ó, na mandíbula, fazendo todo esse acabamento para não ficar aquela divisão de rosto e pescoço. Opte por uma base mate. Nós estamos em um país super quente, um país tropical. Então se você optar por uma base cremosa, ao longo do dia você vai precisar selar muitas vezes. Então a base mate ela dura bem mais tempo na sua pele, só não esquece de hidratar. Fiz a aplicação de uma camada, agora como eu te falei, eu venho aplicando mais um pouco de base somente nas minhas manchinhas para aumentar a cobertura.
E pra isso eu vou utilizar uma esponja de maquiagem. Eu apliquei na esponja e agora eu venho aqui nas minhas manchinhas, dando leves batidinhas com a minha esponjinha úmida. Esponja de maquiagem se utiliza úmida, tá? Nada de pegar essa esponja dura e já vir ali aplicando na sua pele, porque o acabamento não vai ficar tão perfeito quanto uma esponja úmida te proporciona. Já tô aqui com o meu corretivo um tom mais claro do que a minha base, para deixar esse olhar mais iluminado e mais descansado. Aí eu venho aplicando aqui nessa região. Tem pessoas que faz aquela iluminação bem completa, né? Aqui na testa, aqui no queixinho. Eu faço no dia a dia somente aqui, nessa região dos olhos, e puxo um pouquinho assim para dar aquele efeito lift. Agora a gente vai esfumar esse corretivo. Então, com a mesma esponjinha, viro o lado dela assim, ó, e venho dando leves batidinhas para esfumar esse corretivo. Então eu estou com o espelho aqui, eu estou posicionando o espelho aqui acima, para essa região ficar abertinha e boa de trabalhar. Então eu posiciono o espelho assim um pouquinho mais acima e venho dando leves batidinhas. Se você arrasta o produto, você tira. Então o ideal é dar batidinhas para esfumar sem retirar o corretivo que você acabou de depositar. Olha como o corretivo ele traz uma aparência mais bonita, mais descansada para a maquiagem. Fica maravilhoso. Agora eu vou esfumar o outro lado. Corretivo aplicado, agora a gente vai devolver vida para esse rosto com o contorno e com o blush, que são os próximos passos da maquiagem. Já apareci com esse lado pronto e aqui eu coloquei contorno, blush e um pouquinho de iluminador, e agora eu vou te mostrar do outro lado como que faz. Mas antes eu quero te mostrar a minha paleta com os meus produtos que eu utilizei. Essa é uma paleta que eu montei pra mim. A Mary Kay não trabalha com paletas prontas, a gente pode personalizar de acordo com o nosso gosto. E nessa minha paleta eu coloquei um contorno, um iluminador e 2 tons de blush, um rosadinho e um terroso, que eu gosto muito, principalmente para fazer uma sombra rápida para o dia a dia. Então agora a gente vai começar com o contorno. Só lembrando que os pincéis, eles são essenciais para uma make bonita, que faz toda a diferença no acabamento da sua maquiagem. Então tudo que eu tô utilizando de produtos e também de pincel, eu te indico para você ter no seu kit de maquiagem. Inclusive, eu fiz um vídeo mostrando quais são os pincéis que você precisa ter na sua necessidade de maquiagem, então depois você confere aqui. Vou pegar aqui meu pó de contorno, dou uma batidinha assim para tirar o excesso, e agora pego aqui do final da orelha em direção ao nariz, só que eu paro mais ou menos 2 dedinhos antes. Então primeiro eu venho depositando e já venho subindo para as têmporas para dar um efeito lift. Peguei mais um pouquinho e aí eu venho aqui, ó. Esse passo aqui do contorno é opcional, tem pessoas que não gostam de fazer contorno na testa, mas eu acho que fica super maravilhoso. Claro que cada rosto é um rosto, mas geralmente o contorno a gente faz nessa região, pode fazer aqui também se você tiver papada, e aqui na testa, contorno aplicado. Agora a gente vai para o blush. Eu vou pegar esse tom rosinha aqui, ó, e aí para o blush eu vou medir mais ou menos aqui do meio do olho em direção às têmporas também. Nada mais o contorno e o blush, eles não ficam muito próximos, fica. O blush, inclusive, ele fica acima do contorno e vai fazer meio que uma mistura de todos para dar aquele ar mais bonito na pele. Já peguei o iluminador e geralmente eu venho aplicando aqui no meu ossinho zigomático, puxando para as têmporas. Eu gosto muito desse pincel porque ele é 4 em 1. Com ele você passa contorno, blush, iluminador e ainda consegue fazer uma sombra rápida pro dia a dia. Por isso que eu gosto de ter 2 tons de blush, porque o rosinha eu coloquei aqui na minha pele e esse terroso eu vou fazer uma sombra rápida. Lembrando que essa sombra é uma sombra mais prática pro seu dia a dia, mas aqui no canal já tem vídeo de outro olho rápido e prático que eu fiz com outro tom de sombra e também com alguns pincéis essenciais que você precisa ter. Depois você confere aqui. Só que antes de fazer a minha sombra, eu vou selar essa região dos olhos, porque lembra que a gente passou corretivo, então eu vou selar, porque se por acaso a sombra cair aqui nessa região, vai ficar muito marcada. E quando eu selo com o pó antes, caso venha cair, é só eu varrer com o pincel, que não vai pigmentar tanto quanto se não estiver selado. Antes de selar a pele, geralmente eu pego a esponja e venho tirando alguma marcação que às vezes pode ficar aqui do corretivo, né? Eu vou selar com pó translúcido porque ele não adiciona cor à maquiagem, diferente do pó com cor. Vamos pensar, eu passei um corretivo aqui para iluminar essa região. Se eu venho com pó com cor, né, que é basicamente o tom da minha pele, e eu passo nessa região, eu vou tirar esse iluminado do meu corretivo. Você pode selar tanto com esponja quanto com pincel. Eu gosto de pegar com pincel. Peguei aqui, ó, e aí eu posiciono o espelho aqui em cima e eu venho depositando, passar aqui também, ó, abaixo do contorno. O pó eu gosto de primeiro depositar e aí depois eu venho esfumando para não ficar nenhum tipo de excesso de produto. Na maquiagem eu utilizei o pó translúcido, mas também existe vários outros pós no mercado. Tem o pó com cor, o pó banana,
que você pode escolher de acordo com o que você mais gostar. Normalmente eu tenho os dois, por quê? O corretivo, geralmente eu gosto de aplicar um tom mais claro. Então, se eu passo um pó com cor nessa região, eu acabo tirando o iluminado. Às vezes eu não utilizo corretivo no meu dia a dia e aí eu venho passando somente o pó com cor só pra selar a maquiagem. Agora a gente vai pra parte da sombra rápida que eu te falei. Inclusive, vou utilizar o mesmo pincel de blush, né? Pra fazer essa sombra rápida, eu vou olhar assim pro espelho e venho encaixando o meu pincel e jogando pra fora. Ó como é que fica maravilhoso. Em segundos eu tenho uma sombra esfumada. Olha isso, eu só peguei o blush mais terroso, olhei assim, o pincel ele encaixa perfeitamente. Eu já consigo esfumar a pálpebra móvel, que é a pálpebra que pisca, e também o meu côncavo. Então olha só como facilita. E aí aqui eu não jogo pra baixo, eu jogo, ó, pra cima, pra fora, ó, pra dar esse arqueado no olhar. Pego também um pouquinho, posso colocar aqui no meu nariz, que eu gosto desse ar de saúde, fica maravilhoso. Vou pegar o meu iluminador que eu utilizei aqui, até com o dedinho mesmo, ó, e vou colocar aqui no cantinho do meu olho, pra dar esse iluminado. Olha aí, eu tenho uma sombra rápida, esfumada, em menos de 1 minuto. Outro produto que você precisa ter na sua necessidade de maquiagem é um lápis de olho. E aí existem várias cores no mercado. Eu, Fernanda, gosto muito do marrom e do preto. Então, lápis de olho, ele meio que complementa a nossa maquiagem. Você pode utilizar aqui embaixo, pode utilizar aqui em cima também para dar aquele ar mais sofisticado na make, fica muito bonito. Eu, Fernanda, gosto sempre de esfumar o lápis. Então, eu apliquei na linha d'água, borrei um pouquinho, né, rente aos cílios. E agora eu vou utilizar o mesmo pó de contorno, aquele marrom, para esfumar aqui rente aos cílios. Então eu levanto o espelho aqui um pouquinho, ó. Venho com um pincelzinho de precisão e aí eu venho esfumando. Nada por que você esfuma o seu lápis? Para ele durar mais tempo. O lápis ele é a prova d'água, mas ele é uma cera, né? Então eu, Fernanda, gosto de vir com a sombra, que é um pó, né? Vamos pensar assim, a sombra ele é um pó com cor. Então tudo que é pó sela. Então o que eu faço? Pego aqui um pouco do pó, né, que é o meu contorno, e venho passando aqui rente aos cílios para esfumar. E também eu esfumo para ampliar o olhar. Olha como fica um olhar mais bonito, sofisticado, elegante quando a gente esfuma. E aí, se você não tiver um pincelzinho assim, ó, você pode utilizar cotonete também, que fica bem legal. Eu gosto do pincel porque ele é super macio e facilita muito o esfumado. E se você está gostando do conteúdo até aqui, já dá seu like, se inscreve no canal que eu sempre vou estar trazendo vídeo novo para te ensinar como ficar mais bonita no seu dia a dia. Agora a gente vai para uma parte que faz toda a diferença, que é a máscara de cílios. Eu brinco que máscara de cílios é igual lasanha, quanto mais camadas melhor. Então se você deseja um olhar intenso, poderoso, você pode aplicar 2 ou 3 camadas. Pro meu dia a dia eu aplico uma camada, eu gosto muito dessa aqui, ó, que é a Lash Love. Eu uso uma camada e pra mim já está suficiente. Mas se você gosta de um olhar top e poderoso, você pode aplicar 2 ou 3 camadas, que o resultado vai ser maravilhoso. Lápis de sobrancelha não pode faltar na nossa necessaire, né? Sempre tem uma falhinha ou outra que dá pra corrigir aqui na nossa sobrancelha. É essencial que você tenha na sua necessaire pra fazer essas correções. Eu, Fernanda, gosto muito de um produto que é o gel de sobrancelha. Normalmente eu não uso lápis. Eu até tenho algumas falhinhas aqui, mas eu prefiro o gel de sobrancelha porque além de corrigir, ele deixa os fios alinhados e penteadinho o dia todo. Então, como que eu faço? Você pode aplicar diretamente na sua sobrancelha ou você pode fazer assim, ó. Eu gosto de vir aqui na escovinha, deposito o produto e agora eu venho penteando e alinhando a minha sobrancelha. Olha como já fica maravilhosa, super preenchida e com um aspecto natural. Inclusive esse gelzinho, ele já tem uma escovinha para pentear a sobrancelha, mas eu gosto muito mais dessa porque ela é maior e a gente consegue escovar direitinho. Olha como fica maravilhoso. Eu gosto muito desse gel porque ele facilita demais a minha vida. Para finalizar o kit de maquiagem, não poderia faltar o batom, né? E aí eu te indico que você tenha pelo menos 2 cores, um nude e um vermelho, ou um nude e um rosa, porque batom é humor, né? Como você está se sentindo no seu dia a dia. Tem dia que a gente tá clássica, tá elegante, quer botar um batom nude, outro dia a gente tá se sentindo mais empoderada, mais mulherão, e aí você pode optar por uma cor mais escura, um vermelho, um rosa, enfim. E até mesmo para você reaproveitar a maquiagem, de repente você vai para um happy hour no final do expediente. Então, se você utilizou nude durante o dia, você pode colocar uma cor mais forte, né, à noite, para mudar um pouco o tom da sua maquiagem. Então, eu te indico que você tenha aí pelo menos 2 cores para começar. Mas se você não tem como comprar 2 cores, compra um e depois você vai adicionando
Um outro item também que você pode ter na sua necessaire é opcional, mas pra mim faz muita diferença, é um hidratante labial. Eu gosto muito dos hidratantes com cor, porque além de hidratar os lábios, a gente adiciona uma corzinha saudável. Não é todo dia que a gente tá afim de usar batom. Então, um hidratante de preferência com cor, se você gostar, vai te salvar. Vale muito a pena você ter na sua necessaire de maquiagem. Então, já vou aplicar aqui o batom, mas eu também não posso deixar de te mostrar um item que vai facilitar demais a aplicação do batom, que é o lápis para contorno. O lápis para contorno, ele vai fazer com que o seu batom dure mais tempo, fique mais bonita, sua boca fique desenhada, então vale muito a pena você investir. O ideal é que o tom do seu lápis seja uma cor bem próxima do tom do seu batom, para não ficar muito desproporcional. Então, normalmente eu gosto muito de utilizar batom nude, então eu tenho aqui esse lápis nude que vai facilitar a aplicação e deixar o meu batom mais bonito. Então eu venho aqui, ó, eu vou contornando bem na linha d'água dos meus lábios. Olha aí como fica maravilhoso. Se você quiser, você pode esfumar, ó. Só pra deixar um aspecto mais natural. E agora eu venho aplicando o meu batom. Facilita muito a aplicação e valoriza ainda mais o seu batom, principalmente batom nude. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Já deixa o seu like, comenta aqui quais são os itens que você já tem, o que é que tá faltando, que eu vou adorar saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!